Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Estão cansados, irmãos? Tem umas carinhas assim, parece que estão meio assim, ó céus, ó vida. Pegue sua Bíblia, querido. Você que trouxe a sua Bíblia, levanta aí a sua Bíblia. Eletrônica ou física, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, queridos. É uma honra e um privilégio estar aqui hoje trazendo a palavra para nós, né? Aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Vocês estão me ouvindo bem? Amém? Não está muito alto? Que para mim tem um pouquinho de eco. Tem alguém que nos visita hoje? Levante sua mão. Alguém que nos visita? Glória a Deus. De Caxias mesmo, irmã? De Caxias? São Leopoldo? Glória a Deus. Seja bem-vindo em nosso meio, viu? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Como que a gente recebe os nossos visitantes nesta casa, irmãos? Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus, queridos. Então, Deus me ajude a começar tudo que Ele me deu nesses 20 dias, depois que fiquei sabendo que eu iria trazer uma palavra hoje. Tempos de luta, tempos de vitória, né? Mas tudo por um bem maior. Eu fiz só umas 5 folhas, mais ou menos. Todos vocês têm tempo até a meia-noite hoje? Todos? Amém. Brincadeirinha, tá, irmãos? Vamos lá. Abra a sua Bíblia. Um texto-chave, Atos 9:9. Amém? Atos do Senhor 9, versículo 9. 9, versículo... Na verdade, do 1 em diante. Escrevi errado na minha folha. Todos acharam? Amém? Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Então vamos lá. A palavra de Deus diz assim. O título, a conversão de Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres o levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Aí depois fala sobre a visita de Ananias. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Amém? Vou parar por aqui um pouquinho. Eu gostaria que você orasse por mim nessa noite, que o Senhor viesse me usar como um instrumento poderoso para as nossas vidas, né? Para as nossas vidas, porque eu de mim não tenho nada a oferecer. Mas o Senhor sim, o Senhor sim. Pode orar, irmãos, pode orar. Pode orar, eu quero ouvir tua voz. O Senhor quer ouvir a tua voz essa noite. Se você puder, libera algo aqui para mim. Pede que Deus venha me usar nessa noite como um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Pai, em nome de Jesus.
Eu me coloco, Senhor, como um instrumento nas suas mãos nessa noite, um instrumento que o Senhor vem tocar, Pai, e que venha tocar vidas também, Senhor, através dessa palavra, Senhor, que o Senhor tem ministrado tão fortemente ao meu coração, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que caiam nessa noite as escamas dos nossos olhos, Pai, que nós venhamos a enxergar, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós, que nós venhamos a ver, Pai. Em nome de Jesus, que tudo aquilo que não provém de Ti venha cair por terra, Pai. Mas que só o Teu Espírito tenha liberdade neste lugar para falar, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém? Amém. Podemos assentar, queridos? Então, volta lá um pouquinho, lá no capítulo 9, versículo 1, tá? Vamos acompanhando ali. Gente, quando eu fiquei sabendo que eu ia pregar nesse dia, fiquei muito nervosa, né? E aí, no outro dia, o Senhor falou comigo através da vida do pastor Helenilton. Eu disse, meu Deus, Deus me deu a palavra e o título da mensagem. Eu não vou falar ainda o título, eu quero ver se você vai, entre aspas, adivinhar logo mais o título dessa mensagem. E aí Deus falou muito forte comigo. Filha, eu quero que você fale sobre Saulo de Tarso. Vocês sabem que Saulo de Tarso, ele foi o maior apóstolo, chamado também apóstolo Paulo, né? Vocês sabiam? Amém? Amém? Então tá. Então diz ali, ó, no versículo 1, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Queridos, Deus falava comigo. O porquê da nossa respiração? Qual o motivo que você respira todos os dias, exceto fazer esse, né, inspirar e expirar? Qual o motivo da nossa respiração todos os dias? Qual o teu motivo de vida? Qual a tua razão de vida? O porquê você respira? Deus falou muito forte comigo. Saulo respirando ainda ameaças. Saulo, ele perseguia os cristãos. Saulo era um perseguidor dos cristãos, dos filhos de Deus. Vamos lá no 2, versículo 2. Estão conseguindo acompanhar? Amém? Amém? E lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, o caminho era aqueles aos quais era como se fosse uma seita que andavam os filhos do Senhor, os filhos de Deus. Amém? Assim, homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Esse era o projeto do Saulo de Tarso, era levar os filhos de Deus presos para Jerusalém. E para matar, obviamente, fazer sofrer, né? Lá no 3 diz assim, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Subitamente, querido. Esses dias o meu esposo ainda pregou sobre o Deus do de repente. Subitamente, o Deus do de repente veio sobre Saulo naquele dia. No momento que jamais ele esperava, ele como perseguidor dos cristãos. Perseguidor. Aí eu te pergunto, quantas vezes eu e você também fomos perseguidores de Jesus? Eu fui perseguidora de Jesus. Eu fui. Eu tinha raiva de crente. Eu tinha raiva de pastor. Chegava na minha casa, quando eu morava com a mãe e com o pai. Era sempre na televisão, aqueles pastores. Eu tinha raiva daquilo ali. E eu perseguia, dizia, esses crentes loucos, esses crentes gritão, esses crentes isso, esses crentes aquilo. Então, eu tive um pouco de Saulo de Tarso um dia na minha vida também. E eu creio que não fui só eu, né? Amém? Amém. Glória a Deus. No 4 diz assim, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem que Saulo perseguia mesmo? Os cristãos. Por que essa voz dizia, por que me persegues? Por que me persegues? Se ele perseguia os cristãos. Você já se perguntou isso? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? Como é que ele já sabia que era o Senhor aqui? Como é que a gente finge tanto muitas vezes não saber quem é o Senhor? E daqui a pouco assim, és tu, Senhor? Como assim? Você já pensou? Como assim? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues.
Ou seja, ele era Jesus. Ele era o cara que ele estava perseguindo na vida dos cristãos. Quem aqui já foi perseguido ou é perseguido ainda por seguir, servir e amar Jesus, né? Eu e vocês também? Acredito que sim, né? No 6 diz assim: mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Ou seja, os companheiros dele ficaram mudos, ouvindo apenas a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. Imagina você, querido. Imagina você está bem faceiro, caminhando, está indo por aí no seu caminho, né? Vai lá perseguir alguém, vai lá e persegue alguém que segue a Jesus, que segue o caminho, né? E aí daqui a pouco, o Deus do de repente te aparece. E aí você cai por terra e fica cego. Você já imaginou isso? O que você faria? O que você faria? Gritaria, ficava desesperado. Imagina assim, né? Na nossa santa consciência, tu pensar assim: nossa, eu sou o cara, eu faço, eu aconteço. Eu vou lá, eu vou matar todo mundo. Eu estou levando carta aqui. Estou levando carta aqui dos sumos sacerdotes lá. Eu vou poder matar, vou poder prender todo mundo. Aí chega o Deus do de repente e diz assim: tu não vai, não. Hoje tu vai ter um encontro real comigo. Porque até então, Saulo, ele conhecia a palavra. Ele conhecia a palavra. Ele estudou com o melhor doutor da lei da época, que foi Gamaliel. Ele tinha a palavra. Ele tinha a palavra. Ele conhecia a palavra. Quantos de nós somente conhecemos a palavra? O Senhor falava comigo: filha, quantos de nós, eu era uma pessoa, teve um tempo que eu nem conhecia a palavra, eu só dizia que era crente. Meu marido que era pastor, ele que era pastor, eu era mulher de pastor e pronto. Ele lia a Bíblia, ele tinha vida com Deus e eu não tinha. E eu ia assim, né, de carona, como diz o pastor Wagner, eu ia de carona com ele. Então, assim, chega um belo dia, vem uma luz forte sobre ti, o Deus de repente aparece e tu cai por terra. E quando tu vê, tu não vê. E quando tu vê, tu não vê mais nada. E aí? E agora o que fazer? Segue lá no 9. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. E aí eu perguntava para o Senhor: tá, ele ficou cego? Tá, entre aspas, até aí tudo bem, né? Tá, ele ficou cego. Por que ele ficou sem comer e sem beber? Perguntei para o Senhor. Por que ele ficou sem comer e sem beber os 3 dias? Saulo, queridos, ele conhecia a palavra, ele conhecia. Só que ele não tinha um conhecimento real ainda da presença de Jesus sobre a vida dele. Ele não tinha. Aí o Senhor, ele disse assim: filha, ele ficou 3 dias sem comer e sem beber, porque enquanto ele ficou cego, ele começou a me ver. Ele começou a me enxergar no Espírito. Você consegue entender isso nessa noite, querido? Saulo começou a enxergar no Espírito. E ele precisou daqueles 3 dias, sem comer e sem beber, em jejum. Em jejum para matar a sua carne. Porque ele conhecia a palavra, ele sabia que se fizesse jejum, matava a sua carne, né? Ele fez isso, aí o Senhor falou: filha, foi por isso. Ele matou a sua carne para poder chegar e entender as coisas do Espírito. Entender quem falava com ele, quem chamava ele. Quem sabe nós estamos assim hoje. Quem sabe muitos de nós, muitos que estão em casa, que estão vendo, quem sabe estão passando por isso, né? Precisando entender, quem sabe tem a palavra. Quem sabe conhece só a palavra, mas ainda não teve um encontro real com o Senhor.
E hoje eu pensava assim, eu vinha desesperada, né? Ansiosa. Disse, meu Deus, aquieta minha alma, aquieta minha alma, aquieta minha alma. Essa era a minha oração hoje. Aquieta minha alma. E o Senhor falou assim comigo na estrada. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Aí eu chego aqui, o irmão abre o culto com essa palavra, né, irmão? Eu digo, amém, Jesus. Eu vou para o céu. Em nome de Jesus, eu vou. Né? Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Me quebrou, né, irmão? Mas amém, tudo bem. Amém, glória a Deus. Então, queridos, eu escrevi aqui, né, mas não vai rolar, que nem diz o pastor Arthur. Passa adiante lá no 10, então, tá? A visita de Ananias. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Ananias era um desses que Saulo ia perseguir, ia prender, né? Ananias era um desses. E olha só, lembrem quando a gente fala assim, ó, eu tenho o costume de dizer lá em casa às vezes, né? Filha, um dia o jogo vira. Aí ela pensa que eu vou fazer mal para as pessoas, né? Quando as pessoas fazem mal para mim, alguma coisa, eu digo, filha, um dia o jogo vira. E eles ficam desesperados, mãe, tu é pastora, como é que tu vai fazer? Eu disse, não, um dia o jogo vira, porque eu quero fazer bem melhor. Eu quero fazer muito melhor. Aquela pessoa fez mal para mim, não. Eu quero fazer muito bem para ela. Um dia o jogo vira. E o que acontece? Um dia o jogo virou. Aquele que Saulo ia perseguir, um deles, né? Ananias, era um deles. O que acontece? Deus usa Ananias para ir lá tratar com Saulo. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Louco de medo, né? Porque se fosse eu, estava louco de medo. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita. E na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Aqui foi outra dúvida que eu tive. Como é que ele aprendeu a orar agora? Ou ele já orava antes? Talvez ele orava, mas fazia aquela oração vã, né? Como muitos de nós fazem, às vezes, que nem a pastora Vive uma vez abençoando o alimento à meia-noite, né? Orando, caindo de sono, abençoando o alimento, mas que abençoando o alimento? Né? Às vezes a gente está orando, e como o irmão falou também, né? A respeito da oração, né? A gente está orando, mas a gente não sabe nem por quê, nem para quem, nem para quem. É só para cumprir uma obrigação, né? Quem sabe Paulo estava ali orando mesmo, no desespero, pedindo socorro, né? Pedindo socorro, porque como é que um cara como eu, um perseguidor, agora vai ficar cego? Como é que se dará isso? Né? Eu imagino que ele pensava assim, como isso? Mas como isso? E agora como é que eu vou fazer? Como é que eu vou continuar perseguindo? Ali no 12 fala: E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Enquanto ele estava orando, Deus deu uma visão para Saulo, que isso ia acontecer. Então vocês vejam que nesse tempo aqui que ele estava orando, o Espírito Santo já começou a revelar coisas para ele, que antes ele não via. Então ele precisou ficar cego para enxergar. Vocês entendem como as coisas de Deus, elas são doidas? Para você ser forte, tem que estar fraco. Para ficar bonito, tem que ser feio. Entre aspas, né? Aí diz assim, Ananias, lá no 13. Estão acompanhando comigo, queridos? Amém? Vocês estão vivos? Estão bem? Fica tranquilo que vai dar tudo certo até o final. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Lá no 13 diz assim, Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Olha a fama de Saulo como é que era. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Ou seja, estava na mão dele as autorizações. No 15, mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Imagina, querido. Imagina, Paulo aprontava todas, né?
ir atrás dos filhos do Senhor, e o Senhor fala para Ananias: vai, Ananias, esse que queria te matar, esse que queria te prender, esse é um cara aí desses que eu escolhi. Esse é um instrumento escolhido. Esse é um instrumento. E aí eu te pergunto, querido, quantas vezes disseram para ti, como disseram para mim, que eu não valia nada, que eu não era nada, que ninguém dava nada, para o meu esposo também. Quem sabe falaram para ti, eu creio que muitos de vocês passaram por isso. Ninguém dava nada, ninguém dava nada. Aí um dia o Senhor disse assim, ó, filha, eu te gerei. Muito antes de tu estar no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Quando tu era informe ainda, eu já te conhecia. Eu já sabia teu nome, eu já sabia quem tu seria, né? Eu já sabia o que tu ia fazer nessa terra. Ele já tem tudo preparado, querido. Ele já tem tudo preparado. Esse é um tempo que a maioria de nós não sabe para que veio nessa terra. Saulo, ele não sabia a identidade dele, a origem dele em Cristo. Ele não sabia, ele só tinha a palavra. Ele só tinha a palavra, faltava uma parte da identidade dele, que ele não conhecia. Faltava a parte do Espírito. Isso Deus falou muito forte comigo. Porque se ele conhecesse de fato o Senhor, né, no Espírito, se ele tivesse tido um encontro real com o Senhor no Espírito, ele jamais teria sido perseguidor. Ele teria entendido a palavra da forma correta, né? Eu tive um professor, um pastor que eu tinha, que ele só conhecia a palavra. Ele só conhecia a palavra. Tinha coisas que ele não entendia. E a gente dizia assim, cara, mas que coisa mais estranha. Aí o Senhor falou comigo, tu já teve um Saulo de Tarso na tua vida, filha. Mas eu louvo a Deus porque ele, de alguma maneira, ele me ensinou a ler a Bíblia. E esse pastor que eu tive, ele dizia assim, ó, você começa na obrigação, mas depois que você acostuma, isso vira uma rotina na tua vida. Eu louvo a Deus pela vida dele, que mesmo de uma forma distorcida, eu comecei a ler Bíblia. Eu comecei na obrigação, 1 hora por dia, todos os líderes tinham que, né? Que era o mínimo que a gente podia fazer, era uma vergonha, mas ninguém fazia. E ainda tinha que colocar lá um ok no WhatsApp, né? No grupo do WhatsApp. Ok, eu já fiz a minha parte. Mas eu digo assim, ó, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito, né? Porque, para a glória de Deus, eu comecei a pegar gosto por ler a Bíblia. E Deus começou a se revelar a mim, através dela. Deus começou a se revelar. Mas ainda faltava alguma coisa, assim como faltava aqui para Saulo. Amém? E Saulo era um instrumento escolhido, assim como nós, assim como cada um de vocês que estão aí sentados, vocês são instrumentos escolhidos do Senhor nesse tempo, né? Todos sabem para que vieram a essa terra. Você já se perguntou qual é o teu propósito de vida, qual a tua identidade? Eu pergunto isso porque eu descobri a minha identidade em Cristo, aquilo que eu vim fazer nessa terra, o meu propósito de vida, não faz muito tempo. Não faz muito tempo. Então não se apavore se você não sabe ainda, porque eu também não sabia. Para que eu vim nessa terra? Será que eu vim só passear aí, sei lá, fazer alguma coisa, fazer um monte de coisa errada para todo mundo ficar falando mal? Será que é para isso que a gente veio, querido? Você já se perguntou? Se a gente veio só para ocupar um espaço aqui na terra, tirar de outro que podia ter vindo e cumprir com um real propósito do Senhor na nossa vida? Você já se perguntou isso? Por que eu vim? Por que o Senhor me trouxe para essa terra? E não importa a forma como você veio, não importa a forma como você chegou aqui, o que importa é que você foi gerado em Deus primeiro. Não importa, Ele sabe todas as coisas, amém? Então vamos lá. Versículo 16. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Ou seja, aquele que judiava dos filhos de Deus, agora ele vai aprender a sofrer. Ele vai aprender agora a amar os filhos de Deus. E a gente sabe que muitas vezes não é fácil, irmãos. Se vocês soubessem a luta que eu tenho passado nesses 20 dias para chegar aqui e agora trazer essa palavra para vocês. Senhor disse, filha, faz jejum, filha, faz jejum. Entrega aquilo que tu mais gosta para mim, o Senhor falou. Eu digo, amém, Jesus, o que o Senhor quer? Café, açúcar, farinha branca. Amém.
Porque eu não posso chegar aqui de qualquer jeito. Qualquer pessoa pode vir aqui trazer uma palavra para vocês. Tem um monte de palavra por aí, tudo na internet. Enfim, é só chegar aqui e falar. Mas para acontecer algo real, para que haja mudança na nossa vida, para que tenha eficácia, precisa se pagar um preço. E aí Paulo começou a aprender dessa forma. Agora tu perseguia, agora tu vai ver o que é ser perseguido por amor a mim, o Senhor falou. Agora tu vai ver. Agora tu vai sentir na pele. Vai sentir na pele isso. Esse sofrer pelo nome do Senhor. Sofrer por Ele. Porque acontece, queridos. Acontece mesmo. A vida do cristão, a vida do filho não é oba-oba, não. A gente passa as nossas lutas, passa as lutas diárias. Os pastores, então, a gente vem tudo pra gente primeiro, né? Vocês vêem nós aqui na fila, aqui no comecinho, não é para ficar bonitinho, sentadinho, as pastoras ali, não. É porque nessa guerra nós estamos na frente da batalha. E vem tudo primeiro para nós. Tudo primeiro para nós, sempre. Não é para nós ficar ali bonitinha, bem vestidinha, ali vocês ficarem aí, não. Não pensem nisso. Uma vez eu pensava também quando a pastora botou nós ali, nossa, que lindo nós ali sentadinhos, né, pastora? Glória a Deus, né? Foi uma briga, nós queríamos ficar tudo lá no fundo e a mãe disse, não, você tem que vir para cá. Vocês têm que vir para cá, Deus mandou vocês virem para cá. E aí um dia eu falei para o Senhor, mas eu não quero ficar ali, Jesus. E a pastora, não, tem que ficar ali. Aí o Senhor disse, filha, ele falou comigo, filha, você tem uma identidade. Eu quero você ali sentada. Eu quero, não é a pastora e nem o pastor. Eu te dei um lugar à mesa. O Senhor falou comigo. Eu te dei um lugar à mesa. Então vocês podem perceber que às vezes senta um pastor aqui, tem 2, 3 lá. E aí, às vezes eu penso, Senhor, só eu aqui. Parece que eu sou metida, estou ali na frente. Aí o Senhor diz, filha, eu te dei um lugar à mesa. E é ali que tu vai ficar. Eu te dei identidade, saber para que Deus te chamou, aonde Ele quer que você esteja. Entende? É nesse ponto que nós vamos chegar. E agora eu vou dizer para vocês o título da mensagem que o Senhor me deu. Restauração de identidade. O Senhor, Ele quer hoje restaurar a nossa identidade, amém? Restauração de identidade. Talvez você teve a tua identidade distorcida, de repente tu começou muito bem a tua caminhada com o Senhor, e daqui a pouco, por algum motivo, você saiu do caminho. Você saiu, você se perdeu. O Senhor diz, eu quero restaurar a tua identidade original. Quero que você entenda para que você veio a essa terra. Para que eu te mandei para cá? De repente você até começou fazendo muito bem aquilo que Deus te chamou para fazer, mas aconteceu alguma coisa e você se perdeu, enfraqueceu. E o Senhor diz nessa noite, eu vou restaurar identidades nesse lugar. Amém? Eu creio nisso, irmãos, eu creio nisso. Você crê? Amém? Então vamos lá. Lá no 17, né? Então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos. Ou seja, a visão que Deus deu a Paulo aconteceu, a Saulo ou Paulo. Dizendo, Saulo, irmão. Ele já chamou ele de irmão. Irmão. Aquele que era para ser o inimigo agora virou irmão. Você viu como Jesus é lindo, né? Jesus é lindo demais. O Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Ou seja, o que faltava para Saulo aqui? O Espírito Santo. Para ele entender essa caminhada, para ele entender a sua identidade, para ele entender para que ele tinha vindo, e não era para ser perseguidor, mas ele precisou passar por aquele tempo, para que recuperes a vista, Lá no 18, imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Olha que interessante, irmãos. Ou seja, primeiro ele recebeu o Espírito Santo. E aí depois ele foi batizado. E aí eu te pergunto, ele não conhecia a palavra? Ele não conhecia a palavra? Ele já não era para ter sido batizado a tempo? Eu perguntei para o Senhor a mesma coisa. Cara, Deus é Deus, Ele faz do jeito que Ele quer. Se Ele quer batizar nas águas primeiro, vai. Se quer batizar no Espírito Santo primeiro, batiza. E uma vez eu pensava assim, me dizia, não, batismo com o Espírito Santo é depois. Deus é que sabe, irmão, se é depois ou se é antes. Ele tem as maneiras dele, Ele sabe todas as coisas. Amém?
Olha só, imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas. Escamas caíram dos olhos dele. Escamas. Como é que antes não se percebia essas escamas? Porque faltava o Espírito Santo. Como que antes a gente não percebia tantas coisas na nossa vida? Faltava o Espírito Santo, né? Faltava esse revestimento de poder. No 19 diz assim: e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Aí no próximo diz assim: Saulo prega em Damasco. Ou seja, aconteceu tudo isso aqui e depois ele logo pregava, lá no 20, ele logo pregava nas sinagogas. E Jesus afirmando que este é o Filho de Deus. Amém, irmãos? Olha só, deixa eu ver a hora, que senão quando eu ver eu passo das 10 horas. Glória a Deus. Aquele que era perseguidor, aquele que perseguia, agora, o Jesus que ele perseguia, agora ele está pregando, né? Como se fosse assim, ó, no de repente do Senhor mesmo. Ele veio aqui para perseguir, e aí daqui a pouco, depois desse encontro real que ele teve com o Espírito Santo ali. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio nisso. Se vocês soubessem o quanto que eu demorei para entender o que é estar na presença real do Espírito Santo. Muda tudo na tua vida, querido. Muda tudo. Muda tudo. Tu somente lê a palavra todos os dias, tu pode ler 30, 40, 50 páginas, tu pode conhecer a Bíblia inteirinha. Pode conhecer a Bíblia inteirinha. Se você não tiver esse revestimento de poder do Espírito Santo, tu não vai entender o que está ali. Tu não vai tomar posse daquilo que está ali na tua vida. E eu quero te dizer algo, irmãos. Tudo que eu recebi do Senhor, tudo que eu tenho vivido na minha vida, até esse dia, não foi na igreja não que eu recebi. Foi lá na minha casa. Foi lá no quarto dos meus filhos. Foi no meu quarto. Foi naquele lugar que era para ser naquele dia. Mas as primeiras coisas grandes que o Senhor falou comigo, revelações, coisas sobre a minha vida, não foi pastor que veio me entregar. Não foi, não. Foi Deus mesmo que falou comigo, lá naquele quartinho. E houve algo tremendo, um encontro real com a presença dele. Assim como Saulo teve. Assim como Saulo de Tarso precisou ficar cego 3 dias para poder enxergar. E aí eu te pergunto, querido, quantos de nós nesse dia, quantos de nós ainda estamos cegos? Passamos desses 3 dias que Saulo ficou cego, ele ficou somente 3 dias. Aí eu te pergunto, feche teus olhos e analisa. E analisa. Deixa o Espírito Santo te mostrar. Há quanto tempo faz que você sente uma cegueira? Algo como escamas nos teus olhos. A tua vida muitas vezes vai para frente, daqui a pouco dá um passo para frente, vai 2, 3 para trás. Pensa. Pensa aí, deixa o Espírito Santo tocar na tua vida. Pensa, muitas vezes a gente quer mostrar para os outros uma falsa alegria, uma falsa comunhão com Deus, porque eu fazia isso. Eu sou crente. Eu sou mulher de pastor. Eu sirvo a Deus, eu faço a obra. Eu fazia tudo, mas eu não orava, eu não lia a Bíblia, eu não tinha comunhão com o Espírito Santo. E hoje eu digo para você, querido, que isso é real na minha vida. Eu digo assim, eu não preciso mais ficar 30, 40, 50 minutos jogada no chão, prostrada, porque Ele anda comigo o tempo todo. O tempo todo Ele fala comigo. O tempo todo eu estou falando com Ele. A presença do Espírito Santo na nossa vida é real, querido. E nós precisamos disso. Nós precisamos ter esse encontro real com o Senhor. Ainda que precisemos ficar cegos como Saulo ficou. O Senhor diz, Saulo, eu acredito que foi a única maneira que o Senhor achou para que Saulo realmente pudesse cumprir com um propósito lindo que o Senhor tinha para ele.
O maior apóstolo de todos os tempos. 13 livros da Bíblia foram escritos por ele. 13, eu acho que foi, 12 ou 13 que eu li. Foi algo assim, ó, muito grandioso que Deus fez através da vida de Paulo. E olha só, não bastasse tudo que Deus fez na vida dele, que ele saiu dali daquele momento. Deus usou uma pessoa simples para pegar ele pela mão, Ananias, aquele que ele ia matar, aquele que ele ia colocar na cadeia. Quem sabe você olha para uma pessoa, como muitas vezes eu já olhei e disse, isso aí, essa pessoa, não. Essa outra aqui que vai me ajudar, mais bonitinha, mais bem vestidinha, mais legal. Aí daqui a pouco Deus coloca do lado aquela pessoa assim, ó, tu tropeça lá no lugar e cai lá, daí daqui a pouco Deus, vai esse ali mesmo, vai esse ali que vai me ajudar. É esse ali que vai te ajudar. Tu está precisando entender que ele é nosso irmão, que ele é teu irmão. Que ele é teu irmão. Queridos, uma vez eu tive uma experiência lá no centro, com um mendigo. Vocês pensam a pastora Vivi agarrada no mendigo lá no centro, abraçada no mendigo. E as pessoas passavam assim, dava aquela olhada de desprezo, assim, certo? Pensava quem é essa louca abraçada no mendigo. E eu dizia, Deus, tenha misericórdia de mim, deixa esse povo para lá, mas eu quero saber de abraçar o mendigo. O Senhor dizia assim, ó, pode ser eu que estou ali. Pode ser eu que estou ali. E aí falei com aquele mendigo, falei com ele, ele me deu um monte de explicação, porque que ele queria dinheiro e tal e tal. E eu disse, querido, eu quero te dizer uma coisa. Eu vou te dar o dinheiro. Eu disse, eu vou te dar o dinheiro, não importa o que tu vai fazer com ele. Deus sabe todas as coisas. E eu disse para ele, Deus tem um propósito na tua vida, cara. Eu falei para ele, tu não nasceu para viver dessa maneira. Mas pensa, irmãos, eu falei para o meu esposo, pensa num rapaz bonito, ele estava sujo, mas era um rapaz bonito, com olho verde, muito bonito, assim, ó, ele não fedia, ele era um mendigo diferente, eu digo, até hoje. Eu creio que era Jesus que estava ali. Ele era um mendigo diferente, sabe? E daí ele ficou tão grato por aquele dinheiro que eu dei para ele, ele disse assim, eu posso te dar um abraço, mas ele mesmo ficava com medo e fazia assim, eu disse, pode me dar um abraço. E dei a mão para ele e dei um abraço nele. E aquelas pessoas passando na parada e eu abraçada no mendigo, digo, Deus, ô Jesus. E aquelas pessoas com um olhar de desprezo, queridos, um olhar de desprezo. E isso, há muitos anos, eu tinha isso. Eu achava que eu era melhor do que os outros. Eu achava. Eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje, que eles são nossos irmãos, que eles também nasceram com um propósito lindo diante de Deus. Quem sabe, alguém que está aqui faz isso. Comece a olhar com um olhar de misericórdia, querido, para os seus irmãos que estão na rua. Nossa, mudou isso mudou muito em mim também, sabe? Foi algo que Deus tratou muito com a minha vida. Aonde eu passo hoje eu vejo, se eu puder, claro que eu tenho aquele... né, tem que ter discernimento, né? Tem uns que eles não gostam que chegue perto deles, tem outros que eles têm medo, outros eles avançam, mas hoje eu tenho um olhar de misericórdia sobre eles, né? E foi muito louco isso, sabe? Foi muito louco essa questão. Então, assim, queridos, hoje ele pode estar naquela situação, mas amanhã ele pode ser uma pessoa cheia do dinheiro que ainda vai nos ajudar. Ele pode ser uma pessoa cheia do Espírito Santo que vai trazer uma palavra para nós. Eu mesmo era alguém que ninguém dava nada. E eu quero que você abra lá em... Vamos achar aqui outra passagem. Que eu quero dar um pequeno testemunho para vocês. Isaías 6. Lá em Isaías 6. A respeito de mim mesmo. Muito bem. E eu mesmo. Isaías, quem achou? Capítulo 6, se eu não errei a escrita aqui, do 5 ao 7. Queridos, um dia estava eu lá no quarto dos meus filhos, né? Falando com o papai lá, jogada no chão. E aí, o Senhor falou muito forte comigo. Eu era uma pessoa, irmãos, que eu sempre, todo mundo diz assim, fulana fala. Fulana é faladeira. Amém. E eu pensava assim, aí um dia eu me incomodei tanto com aquilo que eu pensava assim, cara, eu falo, mas não falo nada que edifica ninguém. Aquilo que eu falo não muda a vida de ninguém, não me adianta de nada. Aí eu comecei a me incomodar comigo mesmo. Por que eu sou assim? Eu pensava assim, por que o meu marido fala com as pessoas, todo mundo fala bem dele, que benção, que isso, que aquilo. E eu falava, e tipo assim, eram palavras vazias.
Até que um dia o Senhor falou comigo, lá no quarto dos meus filhos, nessa passagem aqui de Isaías. Capítulo 6, versículos 5 ao 7. Amém? Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e diz a este povo, ouvi, não entendais, vede, mas não percebais. Enfim, através dessa palavra aqui, queridos, um dia eu cheguei para o Senhor indignado, dobrei meu joelho e disse, ó Deus, o que adianta eu falar? Preste atenção, queridos, tudo que eu estou falando aqui pode ser que esteja acontecendo com um de vocês, ou com alguém que está em casa, ou coisa pior, né? E eu dizia, o que adianta eu falar, e as minhas palavras não ajudar ninguém, não edificar a vida de ninguém. E aí, quando Deus me trouxe essa palavra aqui, ó, Isaías, ele diz ali que ele era um homem de lábios impuros. Ou seja, não saía nada que preste da boca dele. E era a mesma queixa que eu tinha para dizer para o Senhor. Aí eu vi que ele fez aquilo ali, quando ele ouviu o que estava acontecendo lá no céu, ele disse, ó, cara, envia-me a mim, que eu vou, Senhor. Aí eu caio na bobagem de fazer isso, irmãos. Aí eu sempre digo, pensa bem no que tu fala para Deus. Pensa bem no que tu pede para o Senhor. Pensa bem o que tu vai fazer de voto com o Senhor. Tem gente que pensa assim, fazer barganha com o Senhor. Eu vou fazer um voto com Deus. É sério, irmãos. É sério. Tu pode pensar que vai levar 10, 20, 30 anos para acontecer. Mas o dia chega. E pode ser que seja no de repente, como chegou para Paulo. Pode ser que seja na cegueira, como chegou para Saulo. Gente, eu disse assim, Deus, se o Senhor mudar, Deus é testemunha disso, né, Senhor? O Senhor é testemunha disso. Se o Senhor mudar a minha maneira de falar, se aquilo que eu falar edificar vidas, eu vou pregar a tua palavra onde o Senhor me levar. Eu disse isso para Deus. E fiquei bem quietinha e fugi, né? Eu disse. E me escapei. Aí, irmãos, passou-se os anos. Passou, acho que uns 5 anos. Neste ano, Deus levantou algumas pessoas, alguns profetas, para falar comigo a respeito disso, que era para me preparar, que Deus ia me dar a palavra. Deus ia me dar a palavra. E eu disse, Deus, mas por que o Senhor vai me dar a palavra? O que eu vou fazer com tanta palavra? Aí o Senhor disse, filha, eu estou te preparando para um novo tempo, Tu vai pregar a minha palavra. Eu disse, não. Aí o Espírito Santo de Deus disse assim para mim, lembra lá no teu quarto? Lembra lá no quarto dos teus filhos? O que tu falou para mim aquele dia? Vocês estão lembrando aí o que vocês falaram para o Senhor? Estão lembrando? Ou foi só eu? Aí o Senhor disse assim, lembra que tu falou, se eu mudasse a tua maneira de falar. Tu disse para mim, filha, que aonde eu te levasse, tu ia pregar a minha palavra. E eu te digo, queridos, que hoje, pela graça do Senhor, eu estou aqui realizando um sonho do Senhor. Nunca foi meu sonho ser pregadora, nem pastora, nem mulher de pastor, nem nada disso. Meus filhos, meu marido são testemunha disso. Às vezes eu colocava uma roupa, uns anos atrás, era só meu marido que era pastor. Eu não tinha esse chamado, eu não entendia isso. Isso não estava no meu coração. Isso não era gerado no meu coração. E a minha filha dizia assim, nossa mãe, tu está parecendo uma pastora. Eu dizia, eu não gostava. E até depois que eu tive esse encargo de pastora, um dia eu disse assim, Deus, não sei, é muita pastora para cá, pastora para lá, pastora para cá, pastora para lá e tal. E eu disse, eu queria ser só eu queria ser Viviane, Angelina, tá tudo certo, né? Era isso que eu queria ser.
E aí o Senhor falou comigo, de novo. Ele disse, filha, não foi homem que te chamou. Fui eu que te chamei. Fui eu que te dei esse encargo. Fui eu que te chamei pelo teu nome. Eu te digo, querido, qual o teu nome hoje? Qual o teu encargo diante de Deus? Hoje, eu tenho um PRA antes do meu nome, que às vezes eu confesso para vocês, às vezes eu peço perdão para Deus, eu digo, Deus, eu queria ser só eu às vezes de novo. Mas o Senhor diz, eu renunciei a minha vida por amor a Cristo. Eu renunciei a minha vida por amor a Cristo. E todos os dias eu digo para o Senhor, eu quero gastar a minha vida falando do amor dEle. E eu nunca precisei de um microfone, eu nunca precisei estar aqui em cima. Eu nunca quis estar aqui em cima. Eu nunca quis estar aqui em cima. Se hoje eu estou, é porque Deus me trouxe aqui com esse encargo. E eu sei que algo novo está acontecendo na minha vida e na vida de cada um de vocês que está me ouvindo hoje. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Wagner também, que ele sempre diz, né, pastor, que não é qualquer pessoa que sobe aqui em cima. Eu louvo a Deus pela sua vida, pastor. E hoje é uma honra e um privilégio que Deus me concede de trazer essa palavra. Pode ser que para alguns seja tão simples, mas ela foi gerada com muito choro nesses dias. E eu creio que vai tocar pessoas, pessoas assim como tem tocado a minha vida. Assim como Deus realinhou a minha vida. Assim como Deus tem feito, tem dado paciência para os nossos pastores, a pastora Denise, com todo o amor que tem de mãe, né? Né, pastora? Deus lhe pegou aquele dia do encontro de mulheres. Por que tu me ama? Por que tu me ama? Linda essa mãe que eu tenho, né? Amo a vida da pastora. Amo a vida do pastor Wagner, de vez em quando sai umas faíscas, né, pastor? Daqui, sai dali. Mas eu louvo a Deus pela tua vida, pastor. Eu louvo a Deus pela vida da pastora. E eu creio que se eu estou aqui foi porque Deus usou vocês e falou com vocês. E eu disse, Deus, e olha outra coisa que eu disse para o Senhor, irmãos. Eu disse, Deus, eu prego, eu vou. Eu disse que eu ia, Deus. Eu fiz um voto contigo que eu ia. Então o Senhor faz assim, ó, eu não vou falar para ninguém. Eu não vou contar para ninguém. Mas o Senhor vai mandar alguém botar meu nome na lista para pregar. Meu Deus, irmãos, deu 3 meses. 3 meses isso. 3 meses. Quando eu vi o meu nome na lista, eu quase caí dura. Daí eu dei uma de louca, né? Daí eu disse, vou chamar o pastor Arthur, que é ele que faz a lista, né? Eu digo, não, ele errou, imagina, vai botar eu pregar na quinta e meu marido abrir culto no sábado. Não, tá errado isso. E aí o Espírito Santo falou, não, filha, chegou o tempo. Vá. E aí eu mandei a mensagem mesmo assim pro pastor Arthur, né? Olá, ô pastor, acho que o senhor errou ali e tal, né? E ele disse, não, pastora, não, tá certinho. Aqueles que não pregaram ainda, eu digo, tá, mas eu não preguei ainda e nem nunca. E daí? Não, então chegou a tua vez, então. Amém. Eu digo, então, é nós. Então, queridos, quando eu tive esse encontro real, assim como Saulo teve, eu encontrei minha identidade, irmãos. E eu precisaria de muitos dias para contar para vocês tudo que Deus tem feito na minha vida. Uma pessoa que queria estudar só até o 2º grau, hoje eu estou na faculdade. Hoje Deus me levou para dentro da faculdade. Faz uns 3 anos e meio que eu estudo. E eu entendi o meu chamado na psicologia. E eu creio que Deus tem algo para a tua vida. Se você não descobriu ainda o teu chamado, o teu propósito de vida, Deus quer restaurar nessa noite a tua identidade. Deus, Ele quer restaurar, Ele quer tirar as escamas dos teus olhos. Como tirou dos meus um dia. Para me poder enxergar aquilo que Ele tem para mim. Aquilo que Ele tinha para mim. E isso é tão sério, que lá em casa tudo gira em torno desse chamado que Deus me deu. Porque todo mundo já tinha sua identidade bem definida. Mas eu não. E quando eu descobri isso, foi algo precioso. Algo muito precioso. E eu não entendia quando eu fui. Deus dizia, vai. E eu disse, tá, Deus, eu vou, mas o Senhor tem que ir comigo. E fui brigando com Deus. Eu disse, olha, agora o Senhor tem que fazer a coisa, porque eu não posso lá lhe vergonhar, porque eu não sei nada. Para mim, eu ia parar de estudar no ensino médio. Eu fiquei 20 anos sem estudar, ou 23, uma coisa assim. E eu marquei a prova hoje, fiz amanhã. No outro dia, comecei a estudar, comprei o caderno 10 minutos antes de chegar na aula. Pra vocês terem uma ideia. E aí, quando eu cheguei lá, me deparei com aquelas mesas redondas, grandes, eu sentada lá, e eu dizia, Deus, o que eu estou fazendo nesse lugar, cara? Eu nem queria estudar mais. Eu não queria isso.
Aí eu disse, mas eu estou aqui porque o Senhor mandou. E eu entrei nesse lugar de obediência. Você precisa, meu irmão, entender que se você não obedece, você sacrifica. Isso é bíblico. Se você não obedece, você sacrifica. Então é melhor obedecer do que sacrificar. Eu dizia, Deus, então me coloca amor por esse negócio. E eu cheguei lá e disse, Deus, por que eu estou fazendo aqui? Daí o Senhor falou comigo, filha, olha, tu veja quanto é importante tu ter consciência da presença do Senhor e tu ter vida com Deus, queridos. Como é que eu posso entender todas essas coisas que Deus fala comigo se eu não tiver intimidade com Ele? E isso é para você também, não é só para nós, os pastores, não é só para mim, não é só para a minha vida. Mas por que muitas pessoas não entendem isso? Porque não buscam esse lugar no Senhor. Não buscam intimidade com Deus. Tu só vai entender aquilo que Deus tem para a tua vida se tu tiver intimidade com Ele. Se você ir para o secreto com Ele. E Ele vai começar a falar contigo. Ah, mas o que eu tenho que fazer? Esses dias eu fui fazer uma visita e uma irmã dizia assim para mim, pastora, mas eu não sei como é que eu me achego a Deus. Eu disse, espera aí, filhinha, que eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar o caminho. Mas na minha cabeça eu estava fazendo um teatro, né? Um teatrinho ali, vou te ensinar e tal. E aí peguei e preparei um ambiente. Disse, mana, tu tem que preparar um ambiente para o Senhor. Fui lá, disse, ó, o quarto da tua filha aqui é melhor, vamos aqui nesse lugar. Puxei uma coberta, botei no chão. Peguei um travesseiro, né? Botei assim, digo, mana, daí agora tu faz assim, ó. Botei um louvorzinho, coloquei um louvorzinho ali. Gente, quando eu olhei para trás assim, a mana estava debulhada no chão, chorando. E aí o Senhor começou a me dar umas direções, assim, diz para ela botar para fora o que ela não consegue me falar agora. Que ela tenha coragem agora, já que tu tá aí com ela. E a mana começou a botar para fora. Deus, por que isso, por que aquilo, por que aquele outro e tal. Gente, foi tão legal, tão emocionante aquilo ali que eu fiquei pensando, cara, eu só precisei atravessar a cidade inteira para fazer uma visita e Deus fazer tudo o que fez. Entende? Só isso. Eu não tenho poder nenhum. Mas eu tenho alguém que é o Todo-Poderoso que mora aqui, que faz morada em mim. E você também. Então, queridos, a partir daqui, ó, Saulo, quando ele começou a pregar, depois que aconteceu tudo isso com ele, que ele foi pregar de fato Jesus. Cara, vocês acham que ficou só com ele isso? Não. Tu acha que aqueles que estavam do lado dele, quando ele ficou cego, os amigos dele, os companheiros dele de viagem, a Bíblia diz que ficaram mudos. Vocês acham que depois disso, aqueles companheiros que estavam na bagunça ali, eles não se converteram? Eu creio que eles se converteram. Eu creio que pelo testemunho de Paulo, eles foram os primeiros a se converter, porque andavam junto, do lado, estavam ali. E da mesma forma com nós, Deus está esperando você tomar posição, entender o teu lugar, falar com o papai, o que eu vim fazer nessa terra? O que eu vim fazer nessa terra, Senhor? O teu propósito nele. Deus, Ele quer restaurar a tua identidade nessa noite. Deus, Ele quer restaurar. O que você veio? O que eu vim para fazer? Eu entendi o que eu vim. Hoje, eu caminho em cima de uma palavra. Não foi o pastor Wagner que me deu essa palavra, não foi a pastora Jana. Foi Deus que me deu, gente. E eu caminho por ela. Eu não preciso que toda hora venha um profeta falar para mim, ó, tu vai ser psicóloga, tá? Tu vai ser psicóloga. Não, eu entendi isso, mas como é que eu cheguei nesse lugar? Eu cheguei nesse lugar em oração, queridos. Entendendo em oração e aqui, ó, palavra. Espírito Santo, palavra. Deus fala comigo, Deus me mostra. Para vocês terem uma ideia, teve um ano que eu fiz 2 cirurgias, há 2 anos atrás. Eu precisei fazer 2 cirurgias com 1 mês de diferença cada uma. Eu fiquei tão triste, porque eu ia ter que parar com a faculdade. Porque eu não podia mais fazer faxina, que na época era o meu trabalho. E eu precisaria ficar no mínimo 3 meses parada. Se vocês acreditarem que Deus usou uma pessoa ímpia, terrível, de boca suja, de lábios impuros, que eu nem imaginava. Então veja o que eu dizia para vocês antes. Que às vezes a gente nem imagina quem Deus vai levantar para ajudar a gente. Que foi a primeira professora que eu tive, numa outra faculdade que eu estudava. E quando eu vi ela, eu dizia, Deus, eu não acredito que essa mulher não é uma pastora Jana, querida, bonita, bem arrumada, que só fala coisa legal, abençoada para a gente. Cheguei lá, dei de cara com a professora que só falava palavrão, fiquei decepcionada. Fiquei indignada mesmo, até liguei para a pastora Jana, eu não acredito que eu vou passar 5 anos estudando com uma criatura dessa. Eu não acredito que Deus me levou lá para isso. E a pastora Jana, calma, isso é só o começo.
Daí eu digo, não. Enfim, resumo da história. Deus usou esta pessoa, que arrumou uma pessoa, pagou 6 meses de faculdade para mim não parar. Pelo meu esforço. Como ela dizia, eu não permito que tu pare. E eu disse, mas eu não tenho de onde tirar dinheiro para pagar a faculdade nesses meses. Só o meu marido trabalhando, a gente não consegue, eu não posso tirar da boca dos meus filhos, eu dizia para ela. E ela disse assim, eu não vou deixar tu parar, eu vou fazer alguma coisa. No outro dia, quando eu acordei, daí eu pensei e falei para o meu esposo, eu não acredito que essa louca vai arrumar alguém para pagar a faculdade para mim. Eu não acredito nisso. E eu que não queria estudar, estava triste por perder. Vocês viram que coisa doida? Eu que não queria mais estudar, estava triste porque não ia mais poder estudar. Eu disse, Deus, e agora o que eu vou dizer para as pessoas? O Senhor me colocou na faculdade, daí o Senhor disse que me sustentava, daí de repente eu não posso mais estudar. Aí o que aconteceu? No outro dia de manhã recebo uma mensagem dessa professora. Ela tinha um namoradinho, como ela diz, um crush, ela chamava um crush, né, lá em Porto Alegre, e ela simplesmente pediu para esse homem me ajudar. Então vejam bem, queridos, às vezes aqueles que a gente acha que são improváveis, Deus levanta para nos ajudar. Quando Ele tem propósito, Ele sustenta. E esse homem que eu nunca vi na minha vida, ele pagou 6 meses de faculdade para mim. E eu disse, Deus, tu é o cara. Eu disse, Deus, tu é demais, tu é demais, tu é demais. Quem crê que quando Deus dá, Ele sustenta, queridos? Ah, Jesus. Ainda que nós precisemos ficar cego como Saulo um dia. Ficou. Ainda que a gente precise disso. Mas eu digo para o Senhor, eu creio, creia nele, creia nos propósitos dele, creia nos planos dele. A Bíblia diz que os planos dele são muito melhores e muito mais altos do que os nossos. Amém? Eu quero encerrar aqui, eu quero pedir para você ficar de pé nessa noite, quero orar com você. Que o Espírito Santo, aquilo que eu não consegui falar da maneira correta, que o Espírito Santo venha sobre você e venha te mostrar aquilo que Ele tem para você nesse tempo. Que Ele venha restaurar a tua identidade original, aquilo que Deus te chamou para ser. Eu tinha tantas coisas aqui, mas o Senhor disse, não, é isso. E nessa semana até eu estudando, é tão doido assim que até os meus professores, eles falavam algo assim, ó, de Deus, sem conhecer Deus. E eu ficava ali com as minhas carnes tremendo, dizia, meu Deus, esses homens só falta o Senhor na vida deles. Porque eles falam umas coisas assim que vinham